Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glórias ao nosso Senhor. Que, através da palavra, possamos continuar a ouvir a voz do Senhor, que já foi iniciada nesta noite. Dá só um pouquinho de retorno, filho. Aquele que estiver com sua Bíblia, eu vou pedir para levantar, tá, irmãos? Fiquem à vontade. O livro de Mateus 22 é uma palavra bem conhecida ou uma versão bem conhecida. Aqueles que já estão acostumados comigo falando aqui na frente, não se importem se vocês viverem um pouco a ela, porque o meu pensamento está lento, o meu raciocínio está bem lento essa noite. Mas eu creio que isso não é impedimento para o Espírito Santo do Senhor, amém? E a palavra do Senhor diz assim no versículo 1 de 22 de Mateus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Senhor, é a tua palavra. Senhor, direcione através do teu Santo, para falar da tua igreja, e falar do teu coração, em nome de Jesus. Eu tomei nota de algumas frases aqui no meu esboço, porque hoje eu preciso ler no pescoço. E eu vou descorrer o texto e eu vou ser bem sucinta hoje. Hoje nós vamos mais cedo para casa, se assim Deus permitir. Porque eu quero ir direto ao ponto, direto ao assunto e no foco. Bem diferente do que normalmente eu acabo fazendo. Eu falo muito. Então vamos ao versículo 2. O rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E eu tomei nota do rei. E o rei aqui, aqui está fazendo uma semelhança dos céus, do reino dos céus. Então, o rei dos céus é Deus. Então, aqui, este rei é Deus. E se o Filho de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, então esse Filho, ao qual o Senhor Deus estava preparando as bodas, é Jesus. Então, aqui nós temos o próprio Deus e nós temos Jesus, onde vem preparar as bodas. E o que seriam as bodas? As bodas é a preparação da sua vida, a preparação da sua volta. É a preparação de tudo, para que possamos nos assentar ao banquete do Senhor. Então aqui nós temos o Deus que tem preparado as bodas de seu Filho Jesus para cada um de nós. Onde os céus têm preparado uma grande mesa, um grande banquete, para mim e para você. No versículo 3 diz: então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Os servos deste rei, ou os servos de Deus, temos pastores, temos missionários,
obreiras, os próprios anjos do Senhor, eu e você, todo aquele que serve o reino, todo aquele que leva a palavra do Senhor, todo aquele que tem o cuidado de levar o conhecimento da palavra do Senhor, é o servo, é o filho, é aquele que serve a Deus. No versículo 4 ele vem dizer: enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, e eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Os enviou para avisar do banquete, os enviou a evangelizar, a pregar e ensinar sobre o reino de Deus, sobre a salvação, sobre o arrebatamento, sobre a vida e sobre a morte eterna. Avisar que há um Senhor, um Salvador, que a vida, que Jesus morreu por mim e por você. Esses homens saíram para avisar, como muitos têm saído por este mundo, para avisar: olha, tem um banquete sendo preparado para mim e para você. Olha, tem um homem que morreu na cruz por mim e por você. Olha, existe um Salvador. Você deseja estar com Ele? Você deseja se assentar na mesa deste Jesus? Você deseja se assentar na mesa com esse Deus? No versículo 5: eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Não se importaram. Eis uma palavra muito forte, uma frase muito forte. Não se importaram. Muitos têm rejeitado a palavra de Deus, desejando viver suas vidas dissolutamente, pois acham que terão tempo quando estiverem mais velhos. Dão mais importância às coisas do mundo e não se importam com a sua salvação. Os homens e as mulheres, os servos do Senhor, aqueles que têm levado a palavra do Senhor, aqueles que têm ido levar as boas novas, estão sendo rejeitados. As pessoas estão rejeitando a palavra de Deus, as pessoas estão rejeitando uma palavra de salvação, muitas vezes uma palavra de solução, porque temos problemas, todos temos problemas, e as pessoas estão rejeitando porque preferem viver a vontade das suas carnes, a vontade do seu corpo, o desejo carnal, e não a vontade do Senhor. Porque quando a gente vê lá na frente, foi cobrado de um homem que não estava com vestes oficiais. Então, era necessário para entrar naquela festa, por mais que foram chamadas diversas pessoas que não eram para ser convidadas, elas precisavam colocar uma veste diferenciada, porque aquele homem notou que havia um ali com uma veste diferente. Versículo 6: e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Morte. Muitos foram mortos e perseguidos por causa da palavra de Deus. E hoje e no porvir passaremos as mesmas perseguições. Precisamos estar firmes na palavra do Senhor, na presença do Senhor, como os seus discípulos foram, como os seus discípulos ficaram, estavam, como muitos hoje estão, firmados na rocha, firmados na presença do Senhor, mas ainda há muitos de nós a qual não estamos firmados. E precisamos estar firmados nessa rocha chamada Cristo Jesus. Porque seremos levados à morte, seremos perseguidos, como estes homens aqui que foram levar boas novas, boas notícias, trazer o povo a um lugar de honra, a sentar à mesa de um rei, era um lugar de honra, sentar à mesa de um rei, era um lugar de honra, e foi rejeitado. Muitos rejeitaram esse lugar de honra. E ainda outros, além de rejeitar, ainda bateu, espancou aqueles homens que foram levar as boas novas, que foram levar um convite para que eles fossem honrados, e eles rejeitaram, levando à morte. Versículo 7: o rei ficou irado e enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. A ira do rei. Deus vai exterminar Satanás e permitir a destruição dos ímpios. Aqui a gente vê os ímpios, aqueles que têm trazido a morte, a destruição, a perseguição. Mas haverá um tempo em que o próprio Deus
enviará um só anjo a amarrar Satanás, a destruir Satanás. Deus, aqui este rei terreno precisou de um exército, ele fala assim, ele enviou suas tropas, mas o rei dos reis, ele enviará apenas um anjo e amarrará Satanás e o destruirá, porque o poder que Deus dá, tudo é destruído e os ímpios serão destruídos. No versículo 8 diz assim: então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Aí eu coloquei aqui como indignos. Muitos foram chamados pelo Evangelho, mas não eram dignos, e foram lançados fora, pois rejeitaram. Muitos homens, mulheres, adolescentes, crianças que temos hoje até dentro da igreja, ou que conhecemos, que passaram pela igreja, muitas vezes cresceram em lar cristão, cresceram ouvindo a palavra do Senhor, tiveram um chamado, ainda pequenos, e resolveram deixar o seu chamado, resolveram abandonar aquilo que o Senhor tinha a lhe oferecer e preferiram viver absolutamente neste mundo. Vemos hoje muitos jovens perdidos, pais e mães que se dobram diante do Senhor, que choram, que lamentam, que oram por seus filhos, por suas filhas, por um parente, por um amigo, de pessoas que eram chamados, que eram para ser dignas, eram escolhidas, e hoje se tornaram indignos por vontade própria, porque negaram, rejeitaram a palavra do Senhor. 9 e 10. 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Os improváveis, maus e bons, todos que encontraram pelas encruzilhadas. Então esses são os improváveis. Muitos dos que foram rejeitados se assentaram à mesa do banquete de Jesus, pois ouviram a voz e atenderam. E eu vou completar essa parte no capítulo 21, no versículo 28, que diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aqui é quando o pai pede para o filho fazer algo, o filho fala que vai fazer e não faz, e depois o outro fala que não quer fazer, se arrepende e vai. E aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? O segundo declarou isso: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para que acreditardes nele. Aqui Jesus está dizendo: todos vocês que foram chamados, todos vocês que foram escolhidos, vendo não creram. E os publicanos, as meretrizes, aqueles que não eram do Senhor, aqueles para qual não veio o Senhor, porque o Senhor veio para os dele, e esses não eram os dele. Mas eles viram, eles creram, e começaram a passar à frente daqueles a qual deveriam ser os dignos. E aqui começaram os indignos a tomar o lugar dos filhos. Versículo 11. Então, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. No 12. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Eu coloquei como o infiltrado. Satanás sempre irá tentar se infiltrar no meio dos escolhidos de Deus, para tentar destruir a fé, causar dissensões e problemas. Aqui este homem estava infiltrado numa festa. Se ele estava infiltrado,
Significa que ele foi junto com aqueles que haviam sido chamados. Porque os servos saíram às cidades, aos becos, às encruzilhadas, a chamar a todos quando encontrassem. Provavelmente este vendo seguiu e foi junto. Só que ele não foi chamado. Por isso ele está aqui de penetra. Sempre tem um penetra na festa. E o maior penetra que existe na casa de Deus, no meio do povo de Deus, é o próprio Satanás, que envia os seus, não vou nem dizer a palavra, os abençoados Satanás envia, para trazer dissensão, para trazer problemas, para trazer fofocas, para trazer tudo o que há de mal na casa do Senhor. É como a comparação do joio e do trigo. Todos são muito parecidos, os dois são iguaizinhos, a semente é muito parecida, quando cresce é tudo igual, porém é na colheita que se vê a diferença. Você pega o joio, você esfarela, ele voa, porque não tem semente dentro, não vai nascer um novo fruto. O trigo, você espreme ele e sai as sementes, ali vai ser usado. Olhando é tudo igual, mas na ceifa há uma grande diferença. E é o que o inimigo faz. Não foi o próprio inimigo que foi lá no meio da plantação e colocou um joio no meio do trigo para crescer, e aqueles perguntou para o Senhor da plantação: arranquemos o joio? Ele falou: não, deixe crescer junto, porque tentando tirar o joio, removerá também o trigo. E assim é a palavra do Senhor. Ele fala que no tempo da seara, quando estiver pronta, ele mesmo, os anjos do Senhor, fará a ceifa, ele fará a colheita. É ele que separará o joio do trigo. Então, quando percebemos que Satanás está infiltrado, quando este rei percebe, ele manda os seus servos lançarem ele fora. Como lançamos Satanás no meio do povo para fora? Com jejum e oração. Com jejum e oração. Porque nós não temos o poder de separar um do outro e saber o que é o que. Mas o Senhor é aquele que, através do jejum e da oração, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, e Ele nos ensina como fazer. Amém? No versículo 13 diz: então ordenou o rei aos serventes: amarrai de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus livre o seu povo, porque quem é que sabe o que este homem poderia ter feito no meio deste banquete? Talvez ele estivesse ali para causar problemas no meio daquele povo. Então, Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar, e lançará fora Satanás, e seus demônios os destruirá. Louvado seja o nome do Senhor. E nós que cremos no Salvador e sabemos que temos um Deus poderoso que nos guarda, que cuida de nós dia e noite. Ele não descansa, ele é um guarda fiel, ele não tosquedeja, ele não para. Ele o tempo todo está enviando os seus anjos para nos guardar. Ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da minha casa, ele tem cuidado da tua casa, ele tem cuidado da tua família. No 14 diz assim: porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os chamados. Deus tem chamado a muitos, porém esses têm rejeitado. Tem agido como a figueira infrutífera, sem frutos. Mateus 7,18 diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Uma pergunta: qual fruto eu tenho produzido? Qual fruto vocês têm produzido? O que temos produzido para o Senhor? O que temos feito para o Senhor? Ou queremos estar como este homem sem veste nupcial, que foi lançado fora ao ter sido percebido no meio do banquete? O que estamos dando ao Senhor? O que estamos fazendo para o Senhor? Porque se estamos aqui, estamos no meio dos escolhidos, no meio dos chamados. Só que aqui também vai dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos.
Nós queremos ser chamados pelo Senhor e que desejamos ser escolhidos por Ele. Mas é necessário a gente fazer a vontade dEle. É necessário a gente pedir a Ele discernimento, sabedoria, andarmos em Sua presença. Lucas 13, no versículo 6, diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola novamente. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto dela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la, ela ainda está ocupando inutilmente essa terra, ou seja, por que aquela árvore ainda está ocupando a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e ela deponha fruto. Se vier a dar fruto, bem, se não, mandas cortar. Aqui o viticultor, eu entendo que é o próprio Senhor Jesus em nossas vidas. E somos essa videira, que muitas vezes o Senhor, Ele olha folhagens em nossas vidas, folhagens verdes e bonitas. E nem quando Jesus estava ao caminho com seus discípulos, Ele viu uma linda figueira com flores, com folhas frondosas. E Ele chega com fome. E Ele não encontra um figo. Ele não encontra nada para ele comer. Ele amaldiçoa e ela seca. Aqui o dono dessa terra está dizendo ao viticultor: corta, está tanto tempo aí sem dar fruto. Lucas está dizendo: toda árvore que não dá fruto é lançada, é cortada e lançada ao fogo. Eu não quero ser uma árvore sem frutos. Porém, os meus frutos precisam ser bons, porque bons frutos alimentam a muitos. Bons frutos alimentam os animais, as sementes caem ao chão, nascem outros frutos, nasce outra árvore, e assim é o Evangelho em nossas vidas. Se eu for uma árvore frondosa com bons frutos, eu dou fruto, a minha semente cai, e ela frutifica, e o Evangelho vai se espalhando, e ele vai indo, e assim a palavra do Senhor ela vai sendo semeada, através dos frutos que temos para entregar. Agora aqui nós temos uma árvore que ela não está dando frutos, ela está ali como dono da vinha, inutilmente. Mas tem um que está cuidando, que está velando, e é Jesus. Ele fala: calma. Aí a gente tenta imaginar aqui Jesus, Deus como dono da vinha, Jesus como aquele que tem cuidado. E Deus fala: eu vou matar a ti, como ele fez no ano passado. Não presta, não vale nada, vou matar todo mundo. Aí vai lá Moisés e fala: peraí, calma aí, Senhor, esse povo é teu, não é meu não, mata não. O que vão dizer do Senhor? Tirou o Egito com mão forte para chegar aqui e matar todo mundo no deserto? Não, vamos devagar. Aí eu vejo aqui, novamente, eu vejo como Jesus falou: não, pai, eles vão aprender, eles vão dar frutos, deixa eu cavar em volta, deixa eu jogar da água que joga do trono, deixa eu encher com o Espírito Santo e vai dar bons frutos. Mas se nem assim der, fazer o quê? Lança fora. Aí nós vamos chegar diante do trono do Senhor, e os livros serão abertos e vai falar assim: vamos ver, tem fruto, direita, não tem fruto, esquerda. Quem está na esquerda é lançado fora. Precisamos ser boas árvores, precisamos ser árvores com bons frutos. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, do 10 ao 13, diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os habitantes sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-lhe, coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá.
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, cuidado, ei, atenta-te, ei, desperta-te, porque é chegada a hora, é chegado o tempo. Vigiai, orai, não cesse de vigiar, não cesse de orar, porque é chegado o tempo. E o Senhor está mandando os dele, está mandando seus servos. Muitas vezes homens e mulheres não têm conseguido levar a palavra do Senhor, mas o Senhor ainda tem enviado os seus anjos, porque ele tem este poder. Homens e mulheres têm ido por este mundo levar a palavra do Senhor, mas muitas vezes não estamos nos atentando, estamos sendo parados, não pelo nosso inimigo chamado Satanás, mas pelo inimigo chamado minha carne. Não gostei, não vou fazer mais. Não fizeram do meu jeito, eu não quero mais. Estejamos atentos à voz do Senhor, porque não é do meu jeito, não é do teu jeito. Estamos aqui para servir a Deus. Maria, se você estiver na internet, coloca a letra do louvor João Viu. Eu acho que é valente. Por favor. Quando eu estava lendo essa palavra, aí agora você está lendo novamente da letra desse louvor. Eu não vou cantar. Não me preparar para cantar. Como o Senhor tem que cobrar a igreja dele. Como o Senhor tem nos cobrado fidelidade e obediência, mas somos rebeldes. Mas o inimigo está aqui para se infiltrar, para levar a coroa daquele que estiver bobeando. Cuide-se para que ninguém tome a tua coroa. Se Deus está falando, se João viu, se Jesus falou para João, se aqui está dizendo, cuidado para que ninguém tome a tua coroa, significa que ela pode ser tomada, porque senão não teria uma advertência dessa. Se o meu nome estiver no livro da vida escrito, ele não é apagado, mas ele pode ser riscado. Ele pode ser riscado. Ele não é apagado, mas ele pode ser riscado. Se ele for riscado, eu meto. Aí vai estar marcando: um dia a Kátia fez parte do povo de Deus, mas ela não quis mais. Deus risca. Agora ela não é mais minha. Aí quando eu chegar, o Senhor voltar, eu vou olhar: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Senhor, mas eu falei da tua palavra, eu curei, eu expulsei demônios. Afastai-vos de mim, que não vos conheço. Eu não quero ouvir isso do Senhor. E acredito que vocês também não querem. Então cuida da tua coroa. Cada um cuida da tua. O Senhor, ele nos deu uma vida para ser plena na obediência dele, na obediência aos pastores que o Senhor designa em cada igreja, igrejas que são direcionadas por Deus, porque há portas por aí que não são, há portas por aí abertas por homens. Mas se você está no lugar onde o Senhor Deus é a cabeça, então viva como tal. Vivamos como tal, para que não percamos a nossa coroa. E eu ouvia, lembrando na minha mente esse louvor muito antigo, que a letra está ali. Essa é a primeira frase, Maria? Não é você? Vou cantar a parte do escolher, que fala: João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu
necessário a obediência, é necessário o compromisso e a fidelidade com o Senhor Deus. Porque quando a gente tem compromisso com o Senhor Deus, nós temos compromisso com tudo que está ao nosso redor: trabalho, escola, família, igreja. Só não temos compromisso com o mundo, porque aí é cortado. Porque se a gente quiser compromisso com Deus e compromisso com o mundo, está tudo perdido, tudo acabado. O nosso compromisso é com o Senhor. O meu compromisso é com Deus. E eu pretendo continuar tendo compromisso com Deus, mas eu sou falha. E eu peco. E eu erro. E eu falo besteira. E eu brigo. Eu bato no meu filho pequeno, de vez em quando. Mas eu ainda estou tentando melhorar. E se eu e você não tentarmos a cada dia sermos melhores do que fomos hoje, a gente não vai alcançar essa cidade celestial. E a nossa coroa vai ser roubada. Porque o inimigo ele está ao nosso redor, pronto para nos destruir. E você sabe quem é que dá essa autoridade? É eu e você. Porque na Bíblia ela relata apenas um homem que não deu autoridade a Satanás. E ele sucumbiu, que é Jó. É o único homem chamado de justo, fiel, irrepreensível. E ele foi sucumbido por Satanás, porque Satanás teve que pedir permissão a Deus, porque Satanás achava que Jó era bom demais. E ele cobrou Deus, porque Deus abençoava Jó. E Deus permitiu ele ser tocado, porque senão Satanás jamais tocaria Jó. Mas nós não estamos no lugar de Jó, nem queremos, porque ele sucumbiu. Mas nós devemos estar no lugar dele, em questão a ser justo, fiel e irrepreensível. Pode ser que paguemos um alto preço de chegarmos a essa proeza de sermos justos, fiéis e irrepreensíveis, porque o Satanás ele vai atentar de todas as formas para nos destruir. Mas a boa notícia é, mesmo que nós venhamos sucumbir, há um que tem cuidado de mim e de você, e receberemos novamente tudo que tiver sido levado. Será restaurado tudo que tiver sido feito contra a nossa vida, porque temos um Deus que é fiel e justo para nos guardar e para nos livrar. Eu espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor nesta noite, porque o Senhor, eu estava uma semana toda orando para uma palavra, e a palavra, toda vez que eu ia orar e abrir a palavra do Senhor, era da figueira sem frutos. Que não sejamos como a figueira sem frutos, que está plantada inutilmente, tomando espaço na terra, mas que sejamos uma árvore frondosa, linda, e que os nossos frutos sejam tão abençoados que possam alimentar multidões por onde quer que fores. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Como a palavra dele fala, que na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Se você está triste, permita que a sua tristeza ela venha saltar de alegria, porque o Senhor, Deus está contigo, está comigo. É Ele que opera na tua e na minha vida. É Ele que te guia, é Ele que te guarda. É Ele que tem cuidado de mim e de você. Só não permita o inimigo chegar perto de ti a ponto de tentar roubar a tua coroa e talvez conseguir, porque você está entregando a Ele. Cuidado. Tenhamos cuidado, porque eu sou falha, vocês são falhos, e estamos neste mundo onde jaz o maligno e ele é o dominador de tudo nesta terra. Mas ele só vai até onde Deus permitir, e ele ou só vai até onde nós damos a oportunidade de entrar. Então que o Senhor Deus seja verdadeiramente o Deus da tua vida, da tua casa, da tua família. Que sejamos verdadeiramente adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Amém. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, e que os nossos caminhos sejam retos diante do Senhor e justificados. Que a nossa vida seja reta diante dele.
e que possamos continuar a nos esforçarmos a cada dia para estarmos com o nosso Senhor e no porvir nos encontrarmos com Ele. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém.